Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui tratando sobre a aula 5, sobre pecado, da apostila de teologia sistemática. Nós acabamos de falar sobre as três áreas do pecado: do id, do ego, do superego. Quando você não tem compromisso com Deus na sua história, na sua economia, quando você não está com a sua psique, com a sua política de vida inserida na vontade de Deus, e quando você na verdade não quer ser um seguidor, quando você não quer ser a semelhança de Cristo. Pastor, você poderia, dentro da definição de pecado, nos inserir melhor no contexto globalizado, no contexto atual? O senhor poderia dar nome aos bois? Vamos fazer o seguinte: eu vou aqui falar sobre 9 definições de pecado e vou direcionar cada um deles a um determinado acontecimento atual, e a gente vai poder entender o contexto do pecado. Primeiro, o pecado, que no grego é hamartia ou crisis, significa errar o alvo. Como uma flecha que errou o alvo, você quis acertar em um, acabou batendo no outro. Qual acontecimento atual a gente poderia dizer que errar o alvo estaria escrito? É uma coisa chamada de coisificação social, tratar as pessoas como objeto. Quando você trata as pessoas como recursos humanos, você está errando o alvo, porque o alvo, a obra de Deus, diga comigo, a obra de Deus são pessoas, não são prédios não, nem santuário, nem basílica, nem catedral, nem templo maior, nem templo menor, nem tenda. A única tenda que Deus quer é que você atenda. Quando ele fala aqui de coisificação social, dependendo de que visão você tenha de igreja, vai depender tudo. Se você achar que igreja é gente, o que vai importar são os relacionamentos e a ajuda mútua entre as comunidades, tendo um prédio bonito ou não. Mas quando você acha que a obra de Deus é prédio e as pessoas são apenas recursos necessários e descartáveis, aí acontece isso aí que acontece. Vai 10, vem 50. Você passa a ser descartável, igual o mundo. A perda de identidade, as pessoas não sabem nem quem você é. Só tem o número do cartãozinho de dizimista, mas não tem o nome da pessoa lá dentro da igreja. Desconhecido. Então diga comigo, quando eu trato as pessoas como objeto, eu erro o alvo. Pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não me prostituo, eu sou um cristão, eu sou um padre, um pastor. Eu não estou pecando igual aquele ali, não. Irmão, mas se você tratar ele como coisa, como objeto, você é igual a ele, pecador. Vamos ver o segundo termo. A palavra pecado é chamada de dívida. E eu não estou falando de dívida carnal, dívida de carnê, de boleto. A não ser essas que as igrejas cobram, né? Que devia ser tudo de graça. Meu irmão, a coisa não era para ter carne não, era para o cristão ter vergonha na cara e contribuir, e o pastor e o padre não ser ladrão, e a coisa ser de graça. Agora, como os membros não têm vergonha na cara, nem os líderes têm ética, aí vem esse negócio de carne. Dívida! Vamos botar nome nos bois. Massificação social. Explorar a pessoa para ficar escrava dos caprichos da instituição. Você é daqui. Começa no batismo. Promete ser fiel às determinações do ministério, trabalhar para cá, deixar todo o dinheiro aqui, fazer tudo aqui, e depois ser fiel ao que a Bíblia prega. Amém. Guetos, coronelismo eclesial, povo massificado, explorado, escravo, não tem mais nem tempo de cuidar da família. Então, quando você é uma pessoa que não paga o seu compromisso, e quando você também é massificado o trabalho, principalmente pastores que são explorados também pelos ministérios, pelos pastores presidentes, e também pela a cúria romana também, que explora, isso aí também é pecado, é dívida. Vamos ver o terceiro exemplo. A Bíblia chama também pecado de desordem. E eu não estou falando de bebedeira, de coisa do mundo não. A maior desordem que Deus abomina é uma coisinha chamada hoje de alienação cultural.
Eu até que concordo com muitos ateus que dizem que a religiosidade, a religião é o ópio do povo. Realmente a religião é o ópio do povo mesmo. É uma verdadeira droga que embriaga as pessoas. Eu concordo firmemente, porque cristianismo não é religião. Cristianismo é revelação de Deus, é unção divina, é a presença do Deus vivo. Nós já tratamos na aula 1 que religiosidade é a maneira de como você se relê, como você se reúne e como você se religa com Deus. Então, quando você quer se religar com Deus do teu jeito, quer se reunir do teu jeito e quer se reler do seu jeito, isso é uma droga mesmo. Vou mudar o nome, é uma desgraça. Por quê? Porque não tem a graça. Sem a graça de Deus, o culto é um culto desgraçado, aqui ser desgraçado, é um louvor desgraçado. Sem graça, irmão, sem graça. Alienação cultural, pessoas tapadas, sem o mínimo de senso, de noção. Parece a música da Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Aí a gente muda o contexto, tudo que eu fizer, a minha liderança vai mandar. Pessoas bitoladas, que não é aquela bitola do trem para manter um equilíbrio. Pessoas sem senso, irmão. Então, coisificação social, erro alvo. Massificação do trabalho, dívida. Desordem, alienação cultural. Por isso que tem tanta igreja, só quer arrecadar dinheiro. Como é que é um só corpo se estão tudo brigando? Vai para o céu de onde, irmão? Só tem o céu. A outra definição de pecado é desobediência. Aí a gente, traduzindo para o dia de hoje, seria o relativismo moral. Cada igreja tem seu dogma, cada pessoa tem a sua maneira de viver a sua fé e gera obediências parciais ou obediências particularizadas. Diga comigo, fazendo o meu jeito. Vamos lá, pessoal, fazendo o meu jeito. É a mesma coisa que não fazer do jeito que Deus quer. Relativismo moral. Cada igreja tem a sua doutrina. E se não gostar, se retire. Jesus também vai dizer, ele se retire também naquele dia. Doutrinas particularizadas, desobediência. Olha, meu irmão, se congregar não é você estar todo dia dentro de uma igreja fazendo o que o pastor quer, não. Significa se agregar ou se juntar. Então, se você é uma pessoa que só vive no teu ministério, só vive fazendo a vontade dos teus líderes, mas você não é liberto para amar os irmãos de outras igrejas, você não está congregado. Você está escravizado pelo sistema da desobediência. Porque congregar foi escrito na Bíblia para o reino de Deus, não foi para a tua placa da igreja, não. E foi. Mas ela tem que estar inserida. Outra, pecado é chamado de transgressão. E qual é a grande transgressão deste século? São as políticas opressoras, irmão. E eu não me refiro às políticas de governo, não. Que esses políticos aí que estão fazendo coisa errada não de prestar conta diante de Deus, porque toda autoridade foi colocada por Deus. Vai prestar conta. Políticas opressoras dentro das igrejas, dentro dos lares. Os pais opressores, os patrões opressores, os governos opressores. Quem estiver exercendo uma política opressora está em transgressão diante de Deus. Se você quiser um exemplo de líder com autoridade e não autoritarismo, Jesus era o líder por excelência. Agora quer um exemplo de liderança autoritária? Satanás. Porque tem os principados, potestades, dominadores e outros espirituais da maldade